Hora de falar sobre o Clube Atlético Mineiro, que conseguiu reduzir de forma drástica a sua folha salarial com os primeiros movimentos para 2025. É que, além do Gabriel Milito, ex-treinador, outros 4 jogadores já deixaram a Cidade do Galo, assegurando uma economia de mais ou menos 4 milhões de reais por mês. Entre todos que foram embora, aquele que tinha o maior custo, Paulinho, que entre salários, direitos de imagem e luvas embolsava 1.400.000 mensais. Gabriel Milito custava 1 milhão de reais por mês. Vargas, 700 mil. Kardec, mais 500 mil, além do Mariano com outros 400 mil reais. O Atlético ainda pretende negociar a qualquer momento Maurício Lemos, zagueiro que já não joga há algum tempo e tem mais um ano de vínculo. Pintando proposta só razoável, o Igor Rabelo também não fica. Alan Franco tem proposta do futebol mexicano, Zaratio e Batalha são problemas distintos. Contratos próximos de vencer e o Atlético gostaria de permanecer com ambos, mas pode ser obrigado a aceitar negociações deles para não perder esses jogadores de graça. Também especularam Guilherme Arana no Corinthians, já contei para vocês que a chance desse negócio acontecer, até porque ele depende de um parceiro para que o Corinthians pague 12 milhões de euros, hoje me parece muito pequena, para não dizer que uma chance mínima. Nicola, quem é a bola da vez para técnico do Galo? Depois que vazou o não acerto com o Luiz Castro, ainda não foram noticiados outros nomes. Jonathan, vamos lá. No sábado à noite, a Itatiaia, cuja relação com o Galo é próxima, até porque os donos da Itatiaia são os mesmos principais acionistas do Galo, a Itatiaia soltou a notícia de que não houve acordo com o Luiz Castro por conta daquela questão envolvendo a rescisão do contrato dele com o Al Nassr. E nessa mesma matéria, o Atlético deixa claro que já existiam negociações abertas com o Pedro Caixinha. Notícia se confirmou. O Vitor, diretor executivo de futebol do Galo, entrou em contato com o Caixinha, que tinha seu futuro indefinido em relação ao Grêmio. Caixinha tinha se acertado com o Grêmio recuou em 2 condições, Caixinha ameaçou dar para trás, o Vitor entrou em contato. Só que o Pedro Martins, que havia acabado de se transformar naquele mesmo final de semana no CEO do Santos, com o aval do presidente Marcelo Teixeira, ofereceu uma boa grana para o Pedro Caixinha e acabou levando essa disputa. Aí o Galo volta a estaca zero por treinadores. Há quem diga que o Cuca é uma alternativa. O que eu posso te contar, Jonathan, é que existe uma restrição grande em relação ao nome do Cuca. Eu não vou descartá-lo, mas se o Cuca receber a ligação do Atlético, no dia seguinte ele está treinando o Galo. Mas não há consenso entre os acionistas, existe uma preocupação, enfim, existe uma resistência em relação ao nome do Cuca. O nome do Antônio Oliveira, que foi treinador do Corinthians no início do ano. Esse nome havia surgido na semana passada, uma das emissoras que havia falado sobre o Antônio Oliveira foi a Itatiaia. Uma pessoa do Galo me assegurou que esse nome foi sugerido, mas nunca foi unanimidade. Pode ser que a partir de agora, com todas as dificuldades na busca por outro técnico, o Antônio Oliveira apareça. Mas na semana passada ele estava completamente descartado, tá? Renato Gaúcho é uma alternativa, mas a prioridade no Galo era contratar um treinador estrangeiro, pelo entendimento de que os hoje treinadores estrangeiros estão à frente dos demais. Essa opção para cair só 3 clubes vai dar certo? Por mim era só 3 clubes caindo mesmo. Você acha o quê? Explicar esse contexto. Presidente Marcelo Teixeira dos Santos ligou para o presidente da Federação, Reinaldo Carneiro Bastos, e para alguns presidentes de clubes paulistas, entre eles o presidente do São Paulo, Júlio Casares, e o presidente do Corinthians, o Augusto Melo. Ele quer apoio para levar essa ideia adiante. A avaliação dele é de que não é normal um campeonato brasileiro equilibrado como o nosso ter 4 rebaixados. E ele cita o exemplo do Atlético Mineiro, que foi finalista da Copa do Brasil, finalista da Libertadores e chegou na última rodada do Campeonato Brasileiro correndo o risco de rebaixamento. Segundo ele, não é falta de capacidade do Galo, e sim um calendário absolutamente desajustado. E isso tudo acabou por implicar nessa dificuldade. Então, para ele, o mais justo seriam 3 rebaixados. Tenho muita dúvida sobre o que responder sobre o tema, não tenho uma opinião formada. Se vocês tiverem opinião, também fiquem à vontade para mandar por aqui, eu agradeço bastante, até porque é um tema que ainda não tem opinião formada. Cuca no galão, caso contrário, há algum nome em negociação, Feliz Natal. Patrick, sendo bem sincero com você, mandei mensagem para uma pessoa do Galo, mandei uma mensagem para uma pessoa do Galo agora, durante a live, e ainda não obtive resposta, tá? A grande verdade é que
o Atlético voltou a estaca zero quando foi surpreendido com a decisão do Luiz Castro. E mais do que isso, quando não conseguiu fechar um acordo com Pedro Caixinha. O Antônio Oliveira nunca foi o nome dos sonhos, ele foi sugerido ao Galo e não causou grande expectativa. Em relação ao Cuca, há dentro, entre os acionistas, gente que não quer o Cuca. Então, se um dos dois for contratado, vai ser contratado por falta de outras opções. Isso de cair em 2 ou 3 ao invés de 4 é desculpa de dirigente incompetente e de clubes falidos. CAP é bem estruturado e caiu por erros de planejamento. É por isso que eu ainda não tenho opinião formada, cara, se devem cair só 3 ou se os 4 normais, tá? Se vocês tiverem opinião, também mandem mensagem. Vamos trazer, então, as notícias do Galo e a principal delas, com certeza, né, Cirilo? É a busca pelo treinador, né? Atlético tá firme no mercado, buscando esse treinador, já trouxemos aqui alguns nomes que o Atlético tentou, outros que ele sondou, mas ainda sem novidades em termos de treinador. Aliás, os dois grandes do Brasil, né, do grupo de grandes do Brasil aí que estão sem treinadores, Atlético e Grêmio. Só que o Grêmio deu uma adiantada boa lá com o Quinteiros, atual campeão argentino, né? Foi campeão agora com o Vélez. O anúncio está sendo previsto aí para depois do Natal, mas também a turma de lá com uns 2 pés atrás, viu, Cirilo? Porque o Caixinha também estava nessa toada aí também para ser anunciado por lá e depois acabou dando errado. Bom, mas o Grêmio está adiantado com o Quinteiros, o Atlético ainda não temos um nome firme, viu, Cirilo? Estamos pesquisando bastante, estamos apurando, estamos buscando, mas também dos nomes que estão no mercado, não temos muitas opções, a não ser que surja, conforme dissemos aqui ontem, um Turco Mohamed da vida. Eu digo o seguinte, um nome que ninguém esperava, né? Todo mundo se lembra, ninguém esperava e do nada o Atlético apresentou. Então pode ser que talvez isso aconteça, mas dos nomes que estão no mercado, por aquilo que a gente apurou, por exemplo, Renato Gaúcho. Ontem a gente conversava com representantes do treinador, ele disse que não teve nada, nenhum contato, nada em relação ao Renato Gaúcho, que segue com seu futebol na Praia do Leblon, no Rio de Janeiro. Então por lá ele vai continuar. Tá ruim ou não? Toparia? 25 de dezembro, o futebol no Leblon? Deve estar lá agora, inclusive, viu, Cirilo? Aproveitando, não sei se está chovendo no Rio de Janeiro, né? Quem tiver lá quiser mandar mensagem aí pra gente, mas segue com seu futebol por lá o Renato Gaúcho. O Cuca é um nome que foi especulado, né? A gente até trouxe aqui a informação na Itatiaia logo após o jogo do Atlético Paranaense, mas nada evoluiu também. Então, assim, não tem muita coisa, Cirilo, né? Dos brasileiros, até dos estrangeiros, possíveis estrangeiros aí, de nomes conhecidos, não tem muita coisa. Agora, a gente fez uma pesquisa ali, tava ali quebrando cabeça com a Nath Fiuza ali antes de começar o programa ali, a gente tava fazendo uma busca, né, dos treinadores. O maior período, a gente pode dizer assim, dos últimos 10 anos, foi naquele período que o Thiago Largue ficou como interino, você se recorda? Sim. O Atlético ficou ali um período com o Thiago Largue, cerca de 3 meses. Eu vou contar que o Atlético tinha um técnico interino, não era um técnico efetivo, mas foi, digamos, o maior período. Só que depois de lá nós tivemos um período em que o Atlético ficou 23 dias sem comandante. Hoje completa-se o 20º dia, tá? O Atlético então teria ficado 23 dias quando o Wagner Mancini deixou o Atlético, no finalzinho do ano, se eu não me engano foi 11 de dezembro, pela cabeça puxando aqui, e depois o Dudamel chegou para o Atlético em janeiro, no dia 4 de janeiro, aí foram 23 dias. Então, dos últimos 5 anos, é o maior período. Se você pegar e contar essa do Largue que eu te falei, você pode ir um pouquinho mais para trás, lá em 2018, mas como ele tinha alguém no comando por ali que só foi efetivado em junho, então a gente não contou. Então, dos últimos 5 anos, é o maior período. Agora, o que eu trago para que a Nath, o Edu também possam opinar, e você, Cirilo, possam discutir aqui na mesa, é o seguinte: o Atlético não tem o treinador. A notícia do Atlético hoje, que a gente tem as notícias, vamos dizer assim, uma nem foi efetivada, mas é questão de horas aí, de dias, no máximo até sexta-feira, acredito. A venda do Paulinho e a chegada de Patrick e Gabriel Menino e a renovação do Everson. Tem que esperar mesmo o treinador para fazer a reformulação? Ou, por exemplo, o Atlético sabe que precisa de um lateral direito, porque saiu o Mariano. Sabe que precisa de um esquerdo, porque parece que o Rubens agora não vai ser mais lateral. Sabe que precisa de pontas, porque foi a grande carência do elenco. Não dá para ir já trazendo esses jogadores, ou é melhor esperar mesmo? Como é que fica essa reformulação? E o tempo também, dá para esperar? Que o Atlético tá aí num período de 21 dias sem treinador, e o Paulinho trazia, né, esse comparativo com o período em que também ficou sem comandante, depois veio o Dudamel. Tomara que, independentemente da semelhança com o tempo,
que levou para se contratar um novo técnico, não venha um Dudamel da vida isso aí. dessa vez, né? Porque ficou provado que não funcionou. Acho até que o Atlético pode optar por mudar um pouco o perfil. O Atlético tem falado de nomes mais consolidados no mercado, de treinadores mais experientes, como é o caso do próprio Luiz Castro, né? É um cara com mais rodagem, com mais bagagem. Só teve um trabalho no Brasil especificamente, que foi o Botafogo, mas é um técnico de uma prateleira mais acima. Pode ser que o Atlético mude um pouco o perfil, busque por um treinador mais jovem? Pode ser, tô aqui colocando no campo da suposição. Como foi o que aconteceu com o Dudamel naquela oportunidade? Um cara que a gente não conhecia, que veio como uma aposta, mas que, se for também para ser uma aposta, que seja uma aposta mais certeira, de mais qualidade, porque naquela oportunidade o Dudamel ficou mais que provado que não era um treinador no nível que o Atlético precisava. E olha que agora o Atlético tem muito mais investimento e tem jogadores com muito mais qualidade e ambições também muito maiores do que tinha lá naquela oportunidade também, em 2019, né? Mas falando especificamente da reformulação e do planejamento, eu acho que existem jogadores que você não precisa do treinador. É claro que se o Atlético pegar aí esses 117 milhões da venda do Paulinho e achar uma grande oportunidade de mercado, a exemplo de quando contratou o Paulinho, um atacante jovem, com alto valor de revenda, que tem a capacidade absoluta de ser titular para reassumir, por exemplo, essa camisa 10 do Galo, independe de quem vai ser o treinador, para ser um grande parceiro de ataque do Hulk. Mas para outras posições, eu acho sim. A lateral direita, especificamente, acho que é uma carência, não é só em termos de titularidade, é uma carência numérica, né? Não se tem outro cara para a posição. Então, acho que isso independe do treinador, porque ele vai precisar de alguém para se ter no banco como lateral direito. Mas, por exemplo, o Paulinho falava de pontas. É difícil, porque o treinador vai jogar com pontas? Ou o treinador vai jogar com mais meio-campistas? Esses pontas, eles vão jogar com o pé trocado ou não? Eles vão ser pontas de mais... de alargar o campo, de linha de fundo, ou eles vão ser pontas, vão jogar de maneira mais diagonal. Então, aí eu já acho mais complicado. Então, acho que uma lateral direita da vida, se o Atlético identificar alguma boa oportunidade no mercado, acho que é uma posição que independe, porque precisa de um reserva. Não tem outra pessoa no elenco. Mas aí, para o setor ofensivo, aí depende muito do estilo de jogo do treinador. Torcedor atleticano, eu peço aí a sua opinião, né? Vamos debater sobre essa situação aí que está o Atlético, né? Como disse aí a amiga Nath Uso, né? O Atlético não definiu ainda seu treinador, né? Não conseguiu acertar com nenhum treinador e também por conta disso não faz nenhuma contratação, né? Saiu jogadores e o Atlético precisa entender o perfil do técnico que chegará na equipe para poder também fazer as contratações, saber o que o técnico vai pedir, né? Do que ele vai precisar, de qual forma ele vai jogar, né? Foi sugerido aí que o Atlético já buscasse reposições para algumas peças que saíram, né? Importante, coisas que o Atlético precisa, que já tinha faltado nessa temporada. Então o Atlético está nesse dilema, né? De contrata ou não contrata, até esperar um treinador ou não, e vai se passando e a torcida vai ficando cada vez mais impaciente, né? Então eu peço sua opinião nos comentários, vamos debater sobre essa situação aí. Peço que se inscreva no canal, deixe o like também nesse vídeo, compartilhe o vídeo aí para mais amigos atleticanos e não esqueça de ativar o sininho de notificações, que é muito importante para você receber todo o conteúdo que for postado aqui no canal e ser notificado assim que postarmos vídeos aqui diariamente. Valeu, muito obrigado.